O quociente dessa sequência é de 1 para 20. Recebe o nome de constante de proporcionalidade K. O tempo de trabalho 2, 3, 4, 5. O tempo de trabalho 2, 3, 4 e 5 é diretamente proporcional ao número de cópias 40, 60, 80 e 100. Pois, ao dobrar o tempo de trabalho, o número de cópias também dobra. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando uma grandeza, a outra correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz pela terça parte. E assim por diante. Exemplo de proporção inversa. Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos ver. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuirmos a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Confira a seguir uma aplicação de relação entre essas grandezas. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. O tempo e a velocidade, que são as grandezas. Não é isso? Então, no tempo, ele gasta 2 minutos com a velocidade de 30 metros por segundo. Gasta 4 minutos com a velocidade de 15. Gasta 5 minutos com a velocidade de 12. E gasta 1 minuto com a velocidade de 60 metros por segundo. Então, à medida que a velocidade aqui foi diminuindo, ele foi gastando mais tempo. Quando aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Então, nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5 e 1 é inversamente proporcional à velocidade média, pedalando 30, 15, 20 e 60. E a constante de proporcionalidade K entre essas grandezas é 60. Ou seja, quando uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, você vai multiplicar uma grandeza pela outra. 30 vezes 2, 60. 15 vezes 4, 60. 12 vezes 5, 60. E 1 vezes 60, 60. Então, uma grandeza está diminuindo e a outra aumentando. Ou pode uma grandeza estar aumentando e a outra diminuindo na mesma proporção. Certo? Então, se for com a velocidade de 60, ele vai gastar 1 minuto para fazer o mesmo percurso e de casa à escola de bicicleta. Então, quanto maior a sua velocidade, menos tempo ele vai chegar até a escola. Observe que quando o número de uma sequência dobra, o número da sequência correspondente reduz pela metade. Então, por exemplo, aqui o tempo dobrou de 2 para 4. Então, a velocidade diminuiu para metade, de 30 para 15. É isso? Grandezas diretamente proporcionais. É pelo fato de duas grandezas serem proporcionais que, quando há variação dos valores de uma delas, os valores da outra também variam na mesma proporção. Então, dadas as grandezas A e B, dizemos que elas são diretamente proporcionais quando o aumento da medida da grandeza A implica em um aumento na medida da grandeza B, na mesma proporção. Também existe a possibilidade em que, considerando as grandezas A e B diretamente proporcionais, diminuir a medida da grandeza A implica em diminuir a medida da grandeza B na mesma proporção. Exemplo. Uma empresa produz 500 peças por dia, com seus 14 funcionários. Se aumentarmos o número de funcionários, o número de peças produzidas por dia deverá aumentar também, por consequência e na mesma proporção.
Suponha que a empresa contrate outras 14 pessoas, dobrando o número assim, o número de funcionários. O número de peças produzidas também dobrará e passará a ser 1.000 por dia. Aqui. Vejamos um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar a grandeza funcionários, trabalhando e peças. Aqui seria o número de peças, o número de funcionários e o número de peças por dia. Então, a empresa produz 500 peças com 14 funcionários. Se contratar mais outras 14 pessoas, né, forem contratadas mais outras 14 pessoas, então vai para quanto? 28. Então o número de peças irá também dobrar. Essa grandeza aqui é diretamente proporcional, que é a pessoas trabalhando e quantidade. Então quando for pessoas trabalhando e quantidade, vai ser sempre diretamente proporcional, certo? Então, quanto maior as pessoas trabalhando, maior será a quantidade que vai ser produzida de peças, né? Então, vão ser sempre diretamente proporcional. Se diminuísse, eram 14 funcionários, produzia 500. Se fossem 7 funcionários, ia diminuir também aqui o número de peças, ia cair para metade. Como caiu para metade o número de funcionários, o número de peças também cairia a produção para metade. Então, são grandezas diretamente proporcionais. É isso? Então, 500 peças são produzidas por 14 funcionários. Se aumentar mais 14 pessoas forem para 28, vai dobrar o número de peças produzidas também por dia. Então, são grandezas diretamente proporcionais. No caso das grandezas inversamente proporcionais, nós temos: dadas as grandezas A e B, dizemos que elas são inversamente proporcionais quando um aumento na medida da grandeza A faz com que a medida da grandeza B diminua na mesma proporção, ou vice-versa. Então, no caso das grandezas inversas, como nós já vimos antes, né? Se uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir. Se uma for o dobro, a outra será a metade. Se uma for o triplo, a outra será a terça parte. Então, enquanto que uma está aumentando, a outra está diminuindo. Então, nós temos um exemplo aqui. Suponha que uma fábrica de sapatos produza uma determinada quantidade de pares a cada 12 horas, com 24 funcionários. Se aumentarmos o número de funcionários, o número de horas gastas para produzir essa mesma quantidade de pares diminuirá. Agora, considere que a fábrica tenha contratado outros 24 funcionários. Como o número de funcionários dobrou, o tempo para a produção da mesma quantidade de sapatos cairá pela metade, passando a ser igual a 6 horas. Então, aqui essa grandeza é a grandeza tempo e funcionários, né? O tempo e pessoas trabalhando é inversamente proporcional, certo? Que aqui é o tempo em horas e aqui a quantidade de funcionários, o número de funcionários. Então, o tempo em 12 horas são 24 funcionários. Se duplicar o número de funcionários, contratar mais 24, então vai para 48. Então, vai ter mais pessoas trabalhando. Então, o tempo vai ser a metade. É isso? Se eu fizer isso aqui, de 24, cair para 12 operários, então o tempo aqui vai duplicar. Se aqui eu dividir por 2, aqui eu vou multiplicar por 2, vai para 24. Ou seja, esse produto aqui, esse vezes esse, vai ser igual a esse produto 6 vezes 48. Né?
Então, se aumentou o tempo, vai diminuir os funcionários. Diminuindo o tempo, aumenta os funcionários na mesma proporção. Aqui no dividiu por 2, esse aqui vai ser vezes 2. Observe que essa mesma proporção também pode ser escrita da seguinte forma. X dividido por Y igual a T dividido por Z. Essa forma é a notação usual das divisões. Usando essa notação, os números representados por x e por z estão nos extremos da proporção, e os números representados por y e t ocupam a posição central dessa proporção. Utilizando esses dados, a proporção fundamental das proporções pode ser anunciada da seguinte maneira: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Assim, a proporção x está para y, assim como t está para z. Então, multiplica cruzando. Ó. X vezes z é igual a y vezes t, que é a equivalência. A partir dessa igualdade, é possível fazer algumas variações nessa propriedade, levando em conta que podemos inverter a igualdade sem modificar o seu valor, ou mudar a ordem dos fatores sem alterar o produto. Essas operações geram o restante das propriedades das proporções, que são outras formas de organizá-las. Uso das propriedades fundamentais das proporções. Uma proporção é formada por 4 números. É possível encontrar um desses números, se os outros 3 forem conhecidos. Para tanto, basta utilizar a propriedade fundamental das proporções, reescrevendo-a como igualdade de produtos, e tratar esse resultado como uma equação comum. Por exemplo, observe a seguinte proporção. 10 está para 20, assim como x está para 60. Utilizando a propriedade fundamental das proporções e tratando o resultado como uma equação comum, teremos. Aqui você vai multiplicar cruzando, certo? Seria 10 vezes 60 para colocar aqui. E 20 vezes x colocava aqui. Como a gente vai descobrir o valor desse x, então você pode multiplicar esse valor aqui cruzando, colocar 20 vezes x, colocar primeiro, certo? Porque se você fizer assim, depois colocar 10 vezes 60 igual a 20x, depois você vai ter que fazer relação de sinal. Aí vai complicar mais. Quando você vê o x está aqui, então multiplica 20 vezes x, 20x, e 10 vezes 60, certo? Aí já coloca no primeiro membro e no segundo o outro produto. 20x é igual a 10 vezes 60 dá 600, 20x é igual a 600. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Aqui ficou repetido aqui 3 vezes, não era necessário, certo? Aqui 20x é igual a 600, aí o 20 está multiplicando, já passa dividindo, certo? Aqui 20x é igual a 600. Aí o 20 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 600 dividido por 20, nós vamos ter 30. Esse procedimento é conhecido como regra de 3, que nós vamos ver no próximo assunto, certo? Que você, regra de 3, por quê? Você tem 3 valores e vai descobrir o quarto valor, certo? Então, tem a proporção, repetindo aqui, onde tiver o x, você vai multiplicar cruzando. O número que multiplicar pelo x, você deixa no primeiro membro. Por exemplo, se eu tivesse uma situação desse tipo aqui, 5/8 igual a x sobre 20, um exemplo. Então, você vai multiplicar cruzando aqui. 5 vezes x dá 5x e aqui 160. X é igual a 160 dividido 5, está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a
32. Então, multiplica cruzando. O número que multiplicar pelo x, você coloca no primeiro membro. E o produto dos outros, coloca no segundo membro. O número que estiver multiplicando o x vai passar dividindo no segundo membro. Exercício comentado sobre grandezas diretas e inversamente proporcionais. Então, primeiro exemplo aqui. Classifica as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui eu tenho consumo de combustível e o quilômetro percorrido por um veículo. Então, consumo de combustível, ou seja, quanto vai gastar de combustível. Então, aqui é a grandeza quantidade e quantidade. Então, quanto mais combustível tiver, maior vai ser a quantidade de quilômetro percorrido. É isso? Então, se um tanque cabe 50 litros, você tem 50 litros no tanque para percorrer uma determinada distância. Então, se tiver 100 litros, vai percorrer uma distância maior, o dobro, né? Se tiver 25, então vai percorrer a metade da distância que percorreu com 50. Então, é uma grandeza diretamente proporcional, né? Vou representar aqui, depois a gente vê na página seguinte. Quantidade de tijolos e a área de uma parede. Aqui é quantidade e quantidade também. Então, quando está relacionando duas quantidades, então, se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Então, quanto mais tijolo tiver, maior vai ser uma área que vai ser construída com esses tijolos. Quanto menos tijolo, menor é a área construída. Então, também é diretamente proporcional, né? Porque as grandezas, se uma aumentar, aumenta a outra também. Aumentando a quantidade de tijolos, aumenta a área da parede que vai ser construída. Se diminuir a quantidade de tijolos, diminui a quantidade da área construída. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Aqui o desconto dado. Quanto mais desconto der no produto, menor vai ser o valor pago no final, né? Então, se uma mercadoria custa R$180, uma mercadoria custa R$180, aí você vai ter um desconto de R$20. Então você vai pagar 160. Se você tiver um desconto de R$40, então você vai pagar 140. O que é que está acontecendo? Como está diminuindo, uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando, né? Aqui está diminuindo o preço e está aumentando o desconto. Por exemplo, for um desconto de R$60, então vai pagar 120. Então, enquanto que está aumentando o desconto, diminui o preço a ser pago. Então, quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, ou quando uma aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Então, o número de torneiras. Por exemplo, digamos que a torneira tenha vazão de 50 litros, todas elas. Se eu tenho 5 torneiras, um exemplo, torneiras, eu tenho 5 torneiras para encher uma piscina. Então, 5 torneiras enchem uma piscina. Se eu tiver 10 torneiras, o que é que vai acontecer? Aqui está relacionado o quê? O número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Então, no caso aqui, a grandeza vai ser para encher a piscina, vai ser o quê? O tempo. Digamos que em horas. O tempo em horas. Então, 5 torneiras gastam 1 hora para encher a piscina. Se forem 10 torneiras, vai gastar meia hora. Aumentou as torneiras, aqui está relacionando o quê? Quantidade com tempo. Então, quantidade e tempo é inversamente proporcional. Quanto mais torneira tiver, que é a quantidade, menor vai ser o tempo para encher essa piscina. É isso?
Se fosse quantidade de torneira e quantidade de piscina, aí seria diretamente proporcional. Que quanto mais torneira tivesse, mais piscinas ia encher. Mas como é número de torneiras e o tempo para encher uma piscina, é inversamente proporcional. Então, se 5 torneiras gastam 1 hora, 10 torneiras vão gastar metade do tempo, meia hora, que seriam 30 minutos. É isso? Então, quanto mais torneiras estiver enchendo a piscina, menor vai ser o tempo para encher essa piscina. Então, é uma grandeza aqui inversamente proporcional. Tem uma questão na atividade que aí você vai colocar só se é D ou I. Aí vem as respostas aqui, como a gente já comentou, né? Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais quilômetro um veículo percorrer, maior o consumo de combustível para realizar o percurso, né? Então, quanto mais gasolina tiver, né, mais quilômetro vai percorrer. Ou quanto mais quilômetros percorrer, maior será a quantidade de consumo de gasolina. No B, grandeza diretamente proporcional também, né? Porque quanto maior a área de uma parede, maior o número de tijolos que farão parte dela. É diretamente. Se uma grandeza aumentar, a outra também vai aumentar na mesma proporção. A C, inversamente proporcional. Quanto maior o desconto dado na compra de um produto, menor é o valor que se pagará pela mercadoria, né? A gente viu os descontos, né? Quanto mais tiver desconto, menor vai ser o preço a ser pago pela mercadoria. Na D, grandeza inversamente proporcional também. Se as torneiras possuírem a mesma vazão, elas liberam a mesma quantidade de água. Portanto, quanto mais torneira aberta, menor será o tempo para que a quantidade de água necessária para encher a piscina seja liberada. Então, sempre essas grandezas, quantidade de pessoas ou quantidade de coisas e o tempo, geralmente inversamente proporcional. Ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando e o tempo a ser gasto é inversamente proporcional. Porque uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Então vamos para outro exemplo aqui, comentário. Questão 2. Pedro tem uma piscina em sua casa, que mede 6 metros de comprimento e comporta 30.000 litros de água. Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Então vamos lá, as grandezas. Tem a resolução dessa forma aqui, a montagem do problema, mas você poderia montar de outra forma também. Eu vou resolver desse jeito, depois eu explico da outra forma. Pedro, a piscina dele tem 6 metros de comprimento, a de Antônio tem 8. O volume de água da de Pedro é de 30.000 litros. Então aqui são as grandezas, certo? E o volume de água da de Antônio vai ser quanto? Aqui a de Pedro é de 30.000, com 6 metros, a de Antônio vai ser maior. Então é uma grandeza diretamente proporcional, né? Se o comprimento da piscina é maior, tendo a mesma largura, então vai ter uma quantidade de água maior. Então é uma grandeza diretamente proporcional. Então nós vamos multiplicar aqui, cruzando aqui, ó. Certo? Cruzando. Então vai dar 6x é igual a 30.000 vezes 8, dá 240.000. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Por 30 vai dar 40.000 litros de água. Então a piscina de Antônio terá 40.000 litros de água. Outra forma que eu posso resolver seria outra forma de organizar as grandezas. Seria, por exemplo, comprimento em metros e volume em litros. Então nós teríamos aqui o comprimento em metro e o volume em litros. Então o comprimento em metro dá de Pedro 6, 30.000. Dá de Antônio 8x.
Aqui seria outra forma de resolver, certo? Outra maneira de você organizar as grandezas. Então, de 6 metros, 30 mil. Com 8 metros, X. Multiplica cruzando do mesmo jeito, porque as grandezas aqui vão aumentar, né? Aumentou o comprimento, vai aumentar também o volume de água que vai ter na piscina. Então, nós vamos obter o mesmo resultado. 6x é igual a 240 mil. Então, x vai dar igual a 40 mil litros, né? Aqui é só outra maneira de resolver, utilizando o comprimento da primeira piscina, que era 30 mil, e da segunda piscina, 8x. Multiplica cruzando os valores. Vamos ver aqui a questão 3. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias. Em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com os 8 liquidificadores funcionando? Então vamos lá. Aqui o número de liquidificadores e o tempo em minutos. Com 4 ele gasta 10 minutos para preparar os sucos. Com 8 ele vai gastar quanto tempo? Aqui seria uma grandeza, a mesma coisa que pessoas trabalhando. São máquinas trabalhando, né? No caso, eletrodomésticos trabalhando. Então, quanto maior a quantidade de eletrodoméstico relacionado com o tempo, menor vai ser o tempo, né? Então, se essa aqui duplicou, a outra grandeza vai ser a metade, né? Como a gente viu em questões anteriores. Aqui, por exemplo, fossem 12 liquidificadores, triplicou. Então, aqui seria a terça parte, ia dividir por 3. Né? Note que, entre as grandezas da questão, há proporcionalidade inversa. Quanto mais liquidificadores estiverem preparando o suco, menos tempo será necessário para que todos estejam prontos. Sendo assim, para resolver esse problema, a grandeza de tempo deve ser invertida. Aqui é uma forma de resolver, eu vou explicar, depois eu vou fazer de outra forma que eu acredito ser mais fácil para vocês compreenderem, mais rápido. Sendo assim, para resolver esse problema, a grandeza de tempo deve ser invertida. Então aqui, ou seja, a grandeza que aparecer a variável, você pode inverter. Ou a outra, pode ser qualquer uma das duas, o resultado vai dar igual, certo? Então 4 está para 8, assim como x está para 10. Foi invertido aqui. Por que que inverteu? Porque são proporcionalidades inversas, certo? Aplicamos então a propriedade fundamental das proporções e resolvemos a questão. 8 vezes x dá 8x, 4 vezes 10, 40. O 8 está multiplicando, passa dividindo, 40 por 8, 5. Então o tempo vão ser 5 minutos. Outra forma que eu posso resolver seria a seguinte, né? Número de liquidificadores e o tempo. Em minutos. 4 liquidificadores gastam 10. Se forem 8, quanto tempo vai gastar? Aqui, duplicou, vai precisar de mais liquidificadores, vamos usar. Então, o tempo vai ser a metade, vai diminuir o tempo. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional, certo? Outra forma de você resolver é o seguinte. Para você não inverter a fração, você pode multiplicar direto aqui, ó. Certo? É outra maneira que você tem de resolver. Quando ela for inversa, você pode multiplicar direto. Então, 8 vezes x dá 8x e 40. O 8 está multiplicando. X é igual a 40 dividido por 8. Está multiplicando aqui, passa dividindo. Então, x é igual a 5. 5 minutos. Certo? Então, quando ela for inversa, a grandeza uma aumentar e a outra estiver diminuindo, na mesma proporção, então você pode multiplicar direto. Se você preferir, você vai repetir a primeira e inverter a segunda fração.
certo? Ou inverter a fração que apareça a variável. Como preferir. Pode inverter uma ou a outra. Aí depois multiplica cruzando, quando ela for inversa. Ou se você preferir também, você pode fazer desse jeito. Se você observou que ela é inversa, então você multiplica direto. O número que multiplicar pelo x, coloca no primeiro membro. E os números que multiplicou entre eles, né, os números independentes, coloca no segundo. O número que estiver multiplicando x, passa dividindo no segundo membro. Aí você vai encontrar o resultado. Tá certo? Aí vai resolver e colocar a alternativa correta, letra maiúscula, certo? Bom dia.